Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Muito obrigado. Com certeza, gostaria de expressar meus sentimentos, como disse o irmão Palmer. Sou um bom ouvinte. Gostei disso esta manhã. Eu não perderia isso por nada, ouvir estes diversos irmãos e os que estão dando estes testemunhos. O irmão que acabou de cantar tem frequentado nossa igreja lá e conheço sua mãe e irmãs aqui por muitos anos. Nunca cheguei ao tabernáculo a tempo de ouvi-lo cantar e ia sugeri-lo, e então ele chegou e disse que ia cantar. O irmão aqui disse que ele ia cantar também. Assim eu disse, o irmão pode cantar o seu esta noite. Assim, ficaremos felizes em ouvi-lo. É sempre um grande privilégio estar onde a presença do Senhor está. E como o nosso irmão disse, que há tanto da carne em nossas diversas denominações nos afastando uns dos outros, mas há um corpo místico de Cristo. Esse é o corpo em que todos entramos por um Espírito, batizados nesse corpo, e então nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Agora, creio que devemos sair daqui às 12... O quê? É todo o tempo que tenho? Só 2 horas? Estou meio desapontado. Sabem, demoro muito para dizer o que penso, e estou agradecido por uma audiência que é paciente comigo, mas não estava falando sério. Agora, apenas algumas palavras para os homens de negócios e todos que estão aqui. E quero dizer que têm sido horas grandiosas. Ontem à noite, meu coração estava aquecido, mesmo quando cheguei em casa. Como disseram, João Wesley disse em seu peito, ao ver que nosso Deus ainda vive. E não temos de supor isso. Ele é real. É a simplicidade de apenas aceitar o que ele disse e ver se tornar realidade. Vejam, a palavra é uma semente. E se essa semente for colocada no solo certo, na temperatura certa, ela crescerá se estiver fertilizada. E sabemos que esta palavra está fertilizada, pois é o próprio Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela ainda é Deus. Se fez carne e habitou entre nós. Estamos tão agradecidos por ouvir metodistas, batistas, presbiterianos, ortodoxos gregos e todos juntos se reunindo em um grande lugar. E creio que Jacó cavou um poço e o inimigo o expulsou e ele o chamou de malícia. E cavou outro poço e o expulsaram e chamaram esse de contenda. Ele cavou outro poço e disse, há lugar para todos nós. Então acho que é mais ou menos assim. Lutero cavou um e Wesley cavou um.
Agora temos há espaço para todos nós. Assim, fiquemos todos aqui e bebamos deste poço. Se você está montando um camelo de uma corcova, ou um camelo de 2 corcovas, ou um camelo de 3 corcovas, ainda pode vir e beber. É isso, estamos em nossa jornada. Acho que agora, depois do nosso pequeno senso de humor e tal, como penso ser bom, até o próprio Deus tem senso de humor. Sabem, penso que devemos inclinar a cabeça um momento para a oração antes de entrarmos na palavra. Nosso Pai, grande e poderoso Deus, o qual nosso cantor acabou de expressar todos os nossos sentimentos. Quão grande és tu! Nos aproximamos de Ti, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, nosso sacrifício. E ao passarmos deste recinto à Tua presença pela fé, olhamos através do nosso sacrifício para o Teu trono, sabendo que Ele nos prometeu que se pedirmos alguma coisa em Seu nome, será concedido. Vamos procurar ler a Tua palavra e falar sobre ela. Agora, permite que o Espírito Santo tome a palavra e plante-a no coração de cada um de nós, circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, e que ela caia em boa terra para produzir 100 por 1. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se muitas pessoas geralmente gostam de anotar os lugares na Escritura em que os ministros leem, gostaria de chamar sua atenção para o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, começando com o versículo 17. Como leitura, para tirar daí um contexto. E, pondo-se a caminho, correu para ele o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que para ter a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, e honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, todas essas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o ama e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Gostaria de tirar disto um tema sobre o assunto de investimentos. E achei que seria apropriado falar um instante com homens de negócios da cidade sobre investimentos. Pois qualquer homem de negócios está sempre, se é um bom homem de negócios, está interessado em bons investimentos. Parece ser o que eles gostam de fazer. É fazer um bom investimento. Investimentos confiáveis, pois sempre compensam. E esta manhã quero falar a vocês, homens, se caso haja algum aqui, sobre o melhor investimento que conheço. Faz algum tempo, um notável ministro da Igreja Batista, de onde venho, me fez uma pergunta. Disse: Irmão Branham, ouvi dizer que o irmão está com os homens de negócios do Evangelho Pleno. Eu disse: sim, senhor, isso mesmo. Ele disse: que relação o irmão tem com os homens de negócios do Evangelho Pleno? Eu disse: eu sou o homem de negócios.
Ele disse, homem de negócios? Eu disse, sim, senhor. Disse, em que negócio o irmão está? Eu disse, seguro. E ele disse, o quê? Eu disse, segurança. Disse, de que tipo? Eu disse, vida eterna. Se alguém quiser conversar sobre uma apólice comigo após a reunião, será um prazer atendê-lo e conversar a respeito. Faz algum tempo, um amigo com quem estudei, ele é corretor de seguros e é um bom homem. Tenho um irmão que é corretor de seguros, mas acontece que nunca tive seguro. E assim, nada contra, mas o rapaz veio certa vez, seu nome é Snyder, seu irmão é ministro batista. Wilmer me disse, ele disse, Billy, gostaria de falar com você sobre seguro. E eu disse, Wilmer, obrigado, eu disse. Eu falarei sobre qualquer outra coisa, mas eu disse, já tenho seguro. E ele disse, oh, desculpe-me. Ele disse, tem o quê? Eu disse, tenho segurança. E minha esposa olhou para mim como se eu fosse mentiroso. Ela parou e olhou para mim, pois não tenho seguro. E ele disse, Billy, que seguro você tem? Eu disse, segurança. Bendita segurança. Jesus é meu. Oh, que antegozo da glória divina. Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele disse, isso é muito bom, Billy, mas não vai colocá-lo aqui no cemitério. Eu disse, vai me tirar. Não estou preocupado em entrar, quero sair. Assim, não estou preocupado em entrar lá. A questão é sair. Então, é disso que quero falar. Um homem que tem dinheiro quer aplicá-lo em um bom investimento, é claro. Um homem que tem tanto quanto, digamos, $10.000, gostaria de aplicá-los em algum investimento. Não o guarde no bolso, pois você sabe que ladrões o roubarão e tal. Você não quer fazer isso. Assim, você vai querer, se é um homem de negócios bom e sensato, querer investir em algo que renda dividendos. Vai querer aplicá-lo em algo a juros. Você sabe, dos talentos na Bíblia. Assim, você deve fazer uso dele que renda dividendos. Um bom negócio seguro. E então, ao fazê-lo, você não vai querer aplicá-lo em algo que não seja seguro. Ninguém ia querer fazer isso. Um bom homem de negócios inteligente não pensaria em tal coisa. Vocês, homens, não fariam isso. Aplicá-lo em algo que, num destes aqui, de ficar rico da noite para o dia, sem saber de onde veio, melhor ter cuidado com isso. Você perderá tudo o que tem, pois é uma aposta. E apostar não é um negócio bom e seguro, tem risco. E você não vai querer correr esse tipo de risco, mas vai querer aplicá-lo em algo, em alguma empresa boa e segura, que pague grandes dividendos. Algo que seja estável, confiável, algo que você saiba que tem valido a pena e foi provado que compensa. Quando você tem algo assim para fazer seu investimento, ora, então você se sente seguro de que você terá algo no futuro. Você pode ficar tranquilo ao investir seu dinheiro nisso. Mas se o negócio não for muito bom, bem, você não gostaria de tentar. Algum plano bom e confiável. Algo que lhe compense bastante. E este jovem governante rico, como o chamamos na Bíblia,
Ele deixou passar uma grande oportunidade. Ele teve oportunidade de aplicar sua riqueza deste mundo num plano garantido, mas falhou. Não o fez. Foi-lhe dada a oportunidade de poder receber juros disso e fazer um grande investimento. Mas ele falhou em aceitar essa oportunidade, como muitos de nós fazemos hoje. E vemos que é lamentável, mas fazemos. Agora, embora este plano que lhe foi oferecido estivesse perfeitamente vindicado de que era sólido, quando Jesus veio à Terra, provou que ele era o que disse que era, que ele era Deus manifestado em carne, pois levou isso a um desafio e disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Assim, este jovem era como esta grande e rica era de Laodiceia em que vivemos. Eles viram uma grande oportunidade para investir em algo, mas não é popular. Jesus não era um homem popular em seus dias, somente entre os pobres e analfabetos. A igreja do seu dia, a denominação do seu dia, ou as religiões sectárias, não tinham nada a ver com ele. Mas deve ter havido algo nele que este jovem rico viu em Jesus, que não via em outros. E ele teve o bom senso de ir e perguntar o que poderia fazer, pois tinha visto em Jesus que havia uma qualidade que ele não via em mais ninguém. Mas vejam, ele era muito rico nas coisas do mundo. Temos um belo retrato disso na era de Laodiceia em Apocalipse 3. Como dizes que rico és e de nada tens falta, e todavia não sabes que és um desgraçado, pobre, cego, miserável, nu e não o sabes. Que pensamento horrível é pensar que uma pessoa poderia estar cega ou que estaria nua na rua. Isso é algo horrível. Mas a pior parte disso é o homem estar nessa condição e, todavia, não saber. Se essa pessoa soubesse que estava nessa condição, ela tentaria se ajudar. Mas estando nessa condição e sem saber que está nessa condição, e não se pode lhe dizer nada diferente. Esse é o retrato que vemos hoje, que muitos de nós vemos Deus se movendo nestes últimos dias. Vemos o Espírito Santo vir entre nós e vindicando as próprias promessas da Bíblia que Cristo disse que aconteceriam. E, todavia, com nossas divergências denominacionais e nosso credo e nossa posição social, como aquele jovem tinha, rejeitarmos a oportunidade como ele rejeita, ou como ele rejeitou. Eles temeram fazer o investimento. Ele preferiu ficar com as coisas que tinha: popularidade, dinheiro, cobiça, em vez de aplicar seu investimento quando a oportunidade bateu à sua porta para o reino de Deus. Não creio que alguém que
que ame a Cristo poderia se sentar em uma reunião, como acontece num verdadeiro derramamento pentecostal, cheio do Espírito, neste dia, e ver a própria presença de Jesus Cristo cair sobre as pessoas e realizar e fazer as coisas que ele prometeu que seriam feitas neste dia. E a única forma de se conseguir é rejeitar a oportunidade que Deus lhe deu de se tornar parte disso. Que atitude precipitada este jovem teve ao rejeitar esta oportunidade, e que atitude precipitada as denominações estão tendo hoje, em vez de aceitarem e abraçarem o Espírito Santo e esquecerem suas divergências. Elas separam os irmãos e tentam afastar pequenos grupos dos seus próprios seguidores. Vemos que em Apocalipse 3, na era de Laodiceia, em que agora vivemos, segundo minha interpretação da Escritura, que quando a mensagem veio da era de Laodiceia, como foi em cada era, e cada era teve um mensageiro, que vemos neste último dia, e vemos que essa igreja era muito rica. E discordavam tanto dele que o expulsaram da igreja. Pois é a única era da igreja que encontramos, mesmo ao longo da... Bem, nós acharíamos que a era da igreja de Éfeso e a de Sardes, e como foram todas as eras da igreja, até a era de Filadélfia, a era da igreja wesleyana e tal, mesmo em todas essas eras, ele não foi expulso. Mas na era da igreja de Laodiceia, ele estava do lado de fora, mas ainda estava batendo, tentando entrar em sua própria igreja, com sua presença divina, como foi quando ele esteve na terra. Deus estava em uma pessoa, agora Deus está em sua igreja, sua vida dividida entre seu povo. Deus vivendo entre eles, tentando uni-los num corpo místico de Cristo, que é chamado sua noiva. E quando ele está tentando fazer isso, e ele o fará, pois, como disse o profeta, seu precursor, que veio para o seu primeiro advento, disse: destas pedras, Deus pode suscitar filhos. E hoje, quando anos atrás as bênçãos caíram sobre os pentecostais e eles se separaram, aparentemente não tendo a fé, Deus pode, de metodistas e ortodoxos e tal, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. E já pensaram, meus irmãos, vocês já pensaram, já lhes ocorreu na Escritura, que no mesmo dia em que a virgem adormecida foi comprar azeite, esse foi o dia em que ele veio? Quando se vê ortodoxos gregos, episcopais, metodistas, batistas, presbiterianos entrando, famintos por isso, onde podemos conseguir este azeite? Lembrem-se, foi nessa hora que veio o noivo. Estejamos atentos aos nossos investimentos, onde eles compensam. Agora eles o expulsaram das suas denominações. Eles não o quiseram. O jovem rico foi embora triste. Embora, notem que diz aqui na Escritura, Jesus, olhando para ele, o amou. E ele tem amado estas pessoas nestas organizações. Elas são o povo de Deus. Ele as amou e ofereceu, e tem oferecido, pelos últimos 50 anos, a oportunidade de fazer outro investimento nele. Não na construção de uma igreja, mas no poder e na ressurreição de Cristo, e recebendo o batismo do Espírito Santo. Não é popular, claro que não. Nunca foi popular. Qualquer coisa que Deus já fez na terra nunca foi popular, desde o princípio. É muito impopular. Foi designado que fosse assim. Jesus
não chamou os fariseus de paredes caiadas. Disse: qual de vossos pais não perseguiu os profetas? Vós branqueais seus túmulos agora, mas fostes vós que os pusestes lá. Eles edificam sobre alguma coisa grande. Os metodistas sobre João Wesley, um grande homem. Os luteranos sobre Martinho Lutero e tal. E agora, os pentecostais estão tentando construir um túmulo para algo que aconteceu há 50 anos, que os tirou deste tipo de caos e agora a estão levando direto de volta, polindo o túmulo daqueles que nós, na verdade, colocamos dentro. Isso mesmo. Agora, esta grande apólice de segurança, na qual estou pedindo a cada um que invista hoje, olhemos para trás e todas as coisas deveriam ser como qualquer outro negócio antes de fazermos nosso investimento. Devemos averiguar sobre a empresa ou sobre o que estamos tentando comprar. E acho que seria bom, esta manhã, nestes próximos minutos, se investigássemos alguns dos segurados desta apólice para descobrir o que aconteceu. Essa é a única forma de fazê-lo quando você vai fazer um investimento comercial. Você geralmente vai e diz ao seu colega: o que acha dessa empresa? O que acha desse negócio? Bem, ela fez isto por fulano de tal, ela fez isso por fulano de tal, e bem, compensou nesta. E esses títulos, esses bônus de bancos do governo, e eles pagaram 25% e tal. Que é bom investigar e se certificar antes de fazer seu investimento. Assim como não exatamente um vendedor de segurança esta manhã, mas estou falando por Vamos verificar e investigar e encontrar alguns dos seus segurados. Alguns dos segurados que se apegaram àquilo a que estou tentando lhes dizer para se apegarem, que é a palavra de Deus. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 It's still a singing. Amen. 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 Do you love him? Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love him? Amen.
serve Him. Amen. Do you love Him? Amen.